Processos de eletrização. Os processos de eletrização são fenômenos em que elétrons são transferidos de um corpo para o outro em virtude de uma diferença na quantidade de cargas elétricas existente entre dois ou mais corpos, ou ainda pela aquisição de energia advinda do atrito entre corpos. Corpos eletrizados. Corpo eletrizado positivamente, corpo eletrizado negativamente. Um corpo eletrizado positivamente tem mais prótons que elétrons. Um corpo eletrizado negativamente tem maior número de elétrons do que de prótons. Atração e repulsão. A atração dos corpos é quando partículas estão eletrizadas com cargas de sinais contrários se atraem. Repulsão dos corpos é quando partículas estão eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem. Existem vários processos para eletrizar um corpo, mas os principais são eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Eletrização por atrito acontece principalmente quando dois ou mais corpos isolantes são esfregados um contra o outro. O processo de atritar os corpos fornece energia aos elétrons desses materiais. Os elétrons são materiais isolantes, geralmente encontram-se fortemente atraídos pelos núcleos de seus próprios átomos. Por isso, precisam de uma energia extra para saltar de um corpo para o outro. Durante a eletrização por atrito, um dos corpos perde elétrons e os outros ganham elétrons. Dessa forma, ao final do processo, os corpos estarão com cargas de módulo igual, mas de sinais opostos. Nem todos os corpos vão se eletrizar quando atritados. Para sabermos quais são as pares de materiais que, quando atritados, tornam-se eletrizados, é preciso conhecer sua afinidade elétrica. Uma vez que existem materiais que tendem a ganhar elétrons, mas também existem aqueles que pretendem perdê-los. Essa afinidade é descrita de forma empírica por uma tabela conhecida como série triboelétrica. A série triboelétrica separa diferentes materiais de acordo com sua tendência de ganhar ou perder elétrons. Na figura ao lado, por exemplo, os primeiros materiais são aqueles que tendem a adquirir cargas positivas quando atritados, ou seja, tendem a perder elétrons, e os últimos materiais são aqueles que tendem a absorver elétrons e, portanto, a apresentar cargas negativas após terem sido atritados. Eletrização por contato necessita de pelo menos um dos corpos carregados eletricamente. Para entender o funcionamento do processo da eletrização por contato, considere um condutor carregado positivamente e o outro condutor neutro. Aproxima-se o condutor positivo do condutor neutro até que ocorra o contato entre eles. Quando isso acontece, haverá uma transferência de elétrons do corpo neutro para o corpo carregado positivamente. Essa transferência irá ocorrer de maneira bem rápida até que ambos os condutores fiquem com a mesma potência elétrica. Separando-se os dois condutores, eles estarão com cargas de mesmo sinal. É importante salientar também que está valendo o princípio da conservação das cargas elétricas, que diz que a quantidade de cargas elétricas antes do contato é igual à quantidade de cargas elétricas depois do contato. Se os dois corpos forem absolutamente idênticos, no final da experiência eles ficarão com a mesma quantidade de cargas elétricas, que será determinado pela média aritmética de quantidade de cargas antes do contato. Eletrização por indução. O processo de indução eletrostática ocorre quando um corpo eletrizado redistribui cargas de um condutor neutro. O corpo eletrizado, o indutor, é colocado próximo ao corpo neutro, o induzido. Isso permite que as cargas do indutor atraiam ou repelam as cargas negativas do corpo neutro, devido à lei de atração e repulsão entre as cargas elétricas. A distribuição de cargas no corpo induzido mantém-se apenas na presença do corpo indutor. Para eletrizar o induzido, deve-se colocá-lo em contato com outro corpo neutro e de dimensões maiores antes de afastá-lo do indutor. Ao conectar o corpo induzido a outro com dimensões maiores, como no caso mais frequente, quando se usa o fio
terra, este adquire cargas de sinais opostos ao do corpo indutor. Usamos um fio terra para conseguir eletrizar o corpo, uma vez que a Terra é uma fonte inesgotável de prótons e elétrons. É válido ressaltar também que os prótons não se movam, portanto, são os elétrons que se movimentam pelo fio. Vamos para o exercício. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais. Letra A, iguais, iguais, iguais. Letra B, iguais, iguais e contrários. Letra C, contrários, contrários e iguais. Letra D, contrários, iguais, iguais. Ou letra E, contrários, iguais e contrários. A resposta seria a letra E. Portanto, porque na eletrização por atrito, quando inicialmente neutros, um deles fica com carga positiva e o outro com carga negativa. Portanto, seria contrários. E na eletrização por contato, um eletrizado e outro neutro. Inicialmente, os corpos neutros vão adquirir a mesma carga do corpo eletrizado. Vão ser iguais. E na eletrização por indução, dois corpos, um eletrizado e o outro neutro. Quando um corpo neutro sofre indução, ele adquire cargas opostas ao seu indutor, pois ele deve estar obrigatoriamente conectado ao outro lugar que lhe fornece elétrons. Portanto, seria contrários. Obrigada.